Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente já teve uma grande jornada até aqui, começando lá no comecinho, entendendo o que é o neurônio artificial, entendendo como ele pode se conectar com outros neurônios para a gente conseguir previsões mais complexas. A gente entendeu o que são funções de ativação, arquiteturas, como associar neurônios com outros neurônios. A gente viu como treinar, estudou brevemente o que é o erro. E a gente pode partir agora para casos de aplicação e tentar montar nossa própria rede neural e nosso próprio dataset para prever aquilo que a gente quiser. Para isso, eu fiz uma pesquisa com vocês, eu fiz um exercício, na verdade, que eu pedi para vocês escolherem ou sugerirem casos de aplicação de rede neural que vocês gostariam. E para minha surpresa, por mais que eu achei que seria na área de biotecnologia, a maior parte ou o tema mais votado estava associado com finanças. Tudo bem, vamos aplicar redes neurais artificiais aqui em finanças. E eu queria pegar esse exemplo para a gente ver um exemplo do zero, do zero, do zero, do zero, sim. A gente vai formar o dataset, a gente vai elaborar a rede neural artificial para prever o que a gente quer naquele dataset, a gente vai treinar e a gente vai, bom, se vocês quiserem, vocês podem inclusive utilizar. É, uma das coisas que eu achei que seria fácil de aplicar, que eu teria bastante dados, seria tentar pegar uma série de dados de preços de ações, por exemplo, treinar a rede neural com base em dados históricos para ela tentar prever o próximo dado, o próximo valor de uma ação. Foi muito fácil achar a cotação de Bitcoin. Então, para esse nosso caso de treinamento aqui, a gente vai usar alguns dados. Achei diversos sites onde eu conseguiria esse tipo de dados. Então, nesse aqui, cryptodatadownload.com, tá muito fácil de pegar e a partir daqui criar um dataset. Vamos baixar essa série de dados e vamos tentar criar uma estratégia para a gente prever alguma coisa lá dentro. Então, descendo aqui, tem Free Historical Data, então a gente tem dados históricos de graça. Aonde que a gente. Deixa eu lembrar onde que eu peguei isso aqui agora. Ah, tá. Eu vou descendo. Aqui tem. Então, como os dados de preço, né, de negociação, eles são levemente diferentes em cada corretora. Então, aqui tem uma série de corretoras. Vou pegar a Binance. Descendo aqui para a Binance, então a gente tem uma série de opções de dados aqui. E descendo, a gente tem os dados que eles têm, as opções de dados que a gente tem para baixar. Então tem pares de moedas aqui, né? AVE, BNB. Na verdade, a gente vai pegar a que provavelmente tem mais dados, que é a de Bitcoin. Então provavelmente vai ser BTC ou USD. Então a gente tem três pares de negociações de Bitcoin e dólar, né? O USDC, o USDP são tipos de criptomoedas também. E a que mais tem dados é essa aqui do par BTC USDT, que vai desde 2017 até 2023, até o dia de ontem, na verdade. Então, eu posso fazer o download desses dados aqui. Eles vão vir no formato CVS. O formato CVS é o formato onde tudo vem como um texto separado por vírgulas. Então, as pessoas que usam vírgula no teclado podem ter um pouquinho de dificuldade para trabalhar com esse tipo de dados. Por padrão, o Excel brasileiro, né, ele vai vir com um separador decimal como vírgula, enquanto no resto do mundo usa ponto. Então, pode ser um probleminha, se você tiver isso, vai ser um problema para usar o CVS, mas eu acho que quando você abrir um CVS, ele já vai pedir direto para se você quer converter para um Excel. Bom, mas de qualquer forma, então todos os dados estão aqui na minha primeira coluna, ó. Se eu passar para a segunda coluna, eu não tenho nada. Então eu vou pegar aqui, vou selecionar a primeira coluna, vou vir aqui em dados. E em dados eu tenho aqui, ó, texto para coluna, porque o que eu tenho aqui é basicamente um texto. E aí eu vou aqui e vou colocar que o meu delimitador é a vírgula. Então, ó, quando eu abrir aqui, ele vai perguntar se eu quero largura fixa ou se eu quero usar algum delimitador. Eu vou usar o delimitador e o meu delimitador aqui é a vírgula. Se eu colocar a vírgula, ele vai pegar todas as vírgulas e vai criar um delimitador. Então, vou colocar aqui, ó, conseguimos uma série de dados bastante interessante. Então, a gente tem aqui em cotação em dólar, né?
o dado de abertura do dia, então esse aqui é dado diário do valor do Bitcoin, eu acho que isso deve estar escrito no site. Então, Daily Time Frame, ó. Então a gente tem os dados diários da cotação do Bitcoin, e esses dados eles estão associados da seguinte forma: o dado de abertura, quanto que abriu o dia, se eu não me engano, o padrão mundial é 9 da noite. Então, qual que era o preço? Porque isso vem de ações, né? Ações ela tem um período lá, aqui no Brasil, por exemplo, das 9 às 17. Então tem um período. Como Bitcoin opera 24 horas, criaram um padrão que o fechamento do dia é 9 da noite, a abertura do dia é 9 da noite, aqui no Brasil. Então, ela abre, qual que era o valor dela às 9 da noite do dia, às 20h59 do dia seguinte, né, para fechar um período de 24 horas, então a abertura, o fechamento, o valor máximo que atingiu no dia e o menor valor que atingiu no dia. Então, tem algumas outras coisas interessantes aqui. Tem o volume de Bitcoin negociado, o volume de Bitcoin, porém, em dólar, e tem o total de transações feitas naquela corretora naquele dia. Tem a data também, e tem a data aqui num padrão mundial que pode ser convertido para o nosso time zone. Então a gente tem tudo que a gente. Ou não que a gente tem tudo que a gente queria, né? Mas a gente tem uma série de dados interessantes que a gente pode trabalhar aqui. Isso aqui é um dataset. Vamos fazer assim? Na aula que vem, vamos pegar esse dataset aqui e tentar bolar alguma coisa que a gente queira prever. Então a gente não sabe o que a gente quer prever ainda. Eu só sei que muitos de vocês queriam prever o valor do mercado financeiro no futuro, então vamos tentar prever o valor do mercado financeiro no futuro com base em dados históricos.